E quando a gente fala de celular, isso dá gatilho de ansiedade. Eu peço desculpas por trazer mais ansiedade para você aqui no nosso 3 em 1, mas é que nessa segunda-feira o Instituto Paraná Pesquisas divulgou um levantamento sobre a disputa eleitoral para a presidência em 2026. A gente sai da eleição municipal, não dá conta nem de respirar ou descansar daquela eleição e já estamos falando da próxima. Mas vamos com o Misael para contar para a gente como estão os cenários traçados neste momento. Vamos olhar o retrato de agora sobre como as pessoas pensam para 2026, depois analisamos aqui com os nossos comentaristas. Conta, Misael, bem-vindo. 4 cenários, vou apresentar para vocês. Muito boa tarde para você, Evandro, para todo mundo aí no estúdio, para você que acompanha o 3 em 1. Antes, uma informação importante, essa pesquisa ela traz vários candidatos, incluindo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, mas vale ressaltar que ele está inelegível até 2030, de acordo com uma decisão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, justamente porque o TSE entendeu que o ex-presidente cometeu abuso de poder político e atacou o sistema eleitoral. Mesmo assim, Bolsonaro diz que vai encontrar instrumentos jurídicos para se candidatar. Dito isso, a gente começa então agora com o cenário 1, onde a gente tem aí Lula enfrentando Bolsonaro e também tem nessa pesquisa, nesse cenário 1, Pablo Marçal. Como é que fica essa situação? Neste primeiro cenário, a gente tem um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Lula do PT com 34% e Jair Bolsonaro do PL com 33,9%. Ciro Gomes do PDT aparece com 11%. Pablo Marçal do PRTB aparece com 6,1%. Ronaldo Caiado, União Brasil, 4,7%. Helder Barbalho do MDB, 1,2%. Nenhum, branco ou nulo, 5,6%. E não sabe ou não opinou, 3,3%. No segundo cenário, agora, a gente fala sobre Bolsonaro enfrentando Lula, mas sem Pablo Marçal aí na jogada. Aí o que acontece? Bolsonaro, ele ganharia de Lula neste momento. Então, Jair Bolsonaro do PL aparece com 37,3%, Lula do PT, 34,4%, Ciro Gomes, 11%, Ronaldo Caiado, 5%, Helder Barbalho, 1,4%, nenhum branco ou nulo 6% e não sabe ou não opinou 3,6%. Partimos agora para um terceiro cenário, sem o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, mas a gente tem agora a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, do PL. O que aconteceria? Lula do PT venceria com 34,5%, Michele Bolsonaro aparece em segundo lugar com 20,7%, Ciro Gomes, quase 13%, Pablo Marçal, do PRTB, 11,5%, Ronaldo Caiado, União Brasil, 6,6%, Helder Barbalho, 1,6%, nenhum branco ou nulo, 8,4% e não sabe ou não opinou, 3,8%. Por fim, a gente tem um último cenário proposto pelo Instituto Paraná Pesquisas, sem a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro ou de Pablo Marçal do PRTB. E Lula, ele aparece derrotando o atual governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então fica assim, Lula do PT aparece com 35,2%, Tarcísio de Freitas do Republicanos, 25,3%, Ciro Gomes do PDT, 15,2%, Ronaldo Caiado, 7%, Helder Barbalho, 1%, nenhum branco ou nulo, 10%, não sabe ou não opinou, 4,3%. Vale lembrar que por diversas vezes Tarcísio de Freitas do Republicanos disse em várias entrevistas que não vai se candidatar à presidência da República e deve tentar novamente apenas o governo de São Paulo. Ainda sobre a pesquisa, foram ouvidas 2.018 pessoas entre os dias 7 e 10 de janeiro. O nível de confiança é de 95%, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Devolvo para vocês analisarem aí vários cenários. Evandro. Muito obrigado, Misael Mainetti. Um grande abraço para você. Vamos trazer aquela primeira tela que foi colocada pelo Misael Mainetti. Agora 4h32, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Quando vocês voltarem, a gente vai estar de olho aqui nos cenários eleitorais. Nesse primeiro cenário, a gente tem então Lula, Jair Bolsonaro e Pablo Marçal. Quando a gente vai para a segunda tela, pode jogar a segunda, aquela que foi trazida pelo Misael, e aí a gente tira
o Pablo Marçal, Jair Bolsonaro inverte no cenário com Lula. Então, ele vai para primeiro e Lula vai para segundo. Então, por mais que Pablo Marçal não tenha pontuado de maneira interessante na primeira pesquisa, nós percebemos que, ao sair, ele muda o jogo para Jair Bolsonaro. Lembrando, gente, que Jair Bolsonaro está inelegível. A não ser que ele reverta essa situação, ele não conseguirá concorrer em 2026. E aí a gente precisará entender de que maneira que esse tabuleiro vai se mover a partir do candidato que ele apoiar junto com o partido. Mas aqui se trouxe o nome de Jair Bolsonaro diante da possibilidade ou da especulação em torno de uma reversão, né, ou do fato dele conseguir reverter a situação que ele tem hoje. Então, por isso que nós estamos analisando nesse sentido. Mas como é que você vê o Pablo Marçal como um expoente interessante da direita e que suga um pouco dos votos que seriam de Jair Bolsonaro, Gani? Evandro, o Pablo Marçal mexe no cenário. Isso fica muito claro quando a pesquisa entra com o Pablo Marçal e tira o Pablo Marçal. Sem o Pablo Marçal, Jair Bolsonaro seria o favorito. Então, a direita seria a favorita. Agora, eu senti falta de um cenário com Pablo Marçal e Lula sem Jair Bolsonaro, justamente para verificar se os votos de Jair Bolsonaro, que está inelegível, migrariam para Pablo Marçal. E a gente tem uma questão interessante também, porque quando se coloca o Pablo Marçal, e aí você pulveriza um pouco dos votos, né? Porque aí você tem Jair Bolsonaro, você tem Ronaldo Caiado, Pablo Marçal, 3 figuras da direita que acabam dividindo um pouco esses votos que, caso houvesse apenas Jair Bolsonaro, poderiam migrar apenas para ele. Agora, ô Piperno, como é que você avalia também essa entrada de 11% aqui do Ciro Gomes? Toda vez o Ciro Gomes entra com 11, mas nunca sai com 11, né? Pois é. Na última eleição, por exemplo, ele teve menos de 3. Pois é. É natural também que quando Ciro Gomes entra em qualquer levantamento, a preferência pelo presidente Lula cai, né? Embora ele viva as turras com o PT, especialmente com o presidente Lula, ele tem um eleitorado que tende a ir em maior número para o presidente Lula do que para o ex-presidente Jair Bolsonaro. E nesse levantamento há, inclusive, a presença do Helder Barbalho, que é um ministro de Lula. Então, obviamente, também impacta um pouco aí em relação ao percentual do presidente Lula. E para você, Segré, como você avalia esses cenários? Só falta que inclua a Marina Silva também. São concorrentes que não são competitivos, pelo menos não foram nas últimas eleições. Eu gostaria muito de ver, e provavelmente apareça isso em próximas pesquisas, sem a participação de Ciro Gomes. Não tenho muita certeza de que os 11,4 que aparecem, 11,7, iriam para o candidato da esquerda. Me parece que tem em Ciro Gomes um eleitorado que avalia um pouquinho mais a situação e não necessariamente se compromete. Não vai, isso aí. Não, majoritariamente acho que sim. Mas 6-5, por exemplo. Um pouquinho mais. Porque tem muita gente que apoia o Ciro, mas não gosta do Lula. Por outro lado, temos um Ronaldo Caiado que não vai levar votos para o Lula. Eventualmente vai, mas para a direita. E tem o Gustavo Lima, que segundo informações que hoje foram noticiadas pela mídia, o Pablo Marçal gostaria de estar numa chapa junto com Gustavo Lima. Houve o convite para ele entrar no União Brasil. Exatamente. Então, me parece que falta muito. Tem outra questão que não tem a ver com os candidatos, e sim com o comportamento econômico, sobretudo do governo, que pode ir degringolando conforme a gente vai observando alguns indicadores e que pode não deixar o presidente, se ele resolver ser candidato, tão competitivo. E tem algo que pode mudar todo esse cenário, que é o fato de Jair Bolsonaro não concorrer em 2026 e apoiar alguém, porque a partir do nome que ele apoiar, tudo isso pode mexer, como eu mencionei para vocês há pouco, com esses números. Vamos trazer a última tela com Tarcísio de Freitas, que é um dos nomes que poderiam ser apoiados pelo Jair Bolsonaro caso ele não vá para as eleições em 2026, caso de fato ele continue inelegível até lá e não consiga reverter essa situação. Tarcísio já mencionou várias vezes, inclusive para nós aqui neste estúdio, que não pretende concorrer à presidência da República naquele ano, exatamente porque quer continuar como governador aqui no estado de São Paulo. Mas a gente sabe que a depender da situação e, por exemplo, de não haver um outro nome que tenha competitividade com o nome da esquerda, que pode também ser Lula, já que está difícil o PT passar o bastão para alguém, Tarcísio de Freitas, se recebe uma orientação do ex-presidente que o ajudou a acessar essa posição de governador, vai falar, não, presidente,
não vou querer e etc. Tudo pode mudar. Mas eu quero entender de vocês essa pontuação de saída dele. Ele começa a pesquisa com 25,3%. Qual é o cenário que vocês avaliam em relação a Tarcísio e o que pode mudar e migrar para ele aqui? O que pode fazer com que Tarcísio passe à frente de Lula numa eventual disputa lá em 2026, Segré? Me parece que esses eleitores de 15,2 de Ciro Gomes, tendo o Tarcísio como candidato e não tendo Bolsonaro, pode alterar essa transferência de votos para a esquerda e para a direita. Primeiro ponto. Segundo ponto, Tarcísio começar com 25,3 é alto. Devemos lembrar que em março de 2018, o que ganhou? Bolsonaro tinha 7% de preferências eleitorais e depois foi crescendo. O eleitor busca o seu candidato pela transferência de valores, pelas propostas de determinados assuntos, mas devemos lembrar que tem muito candidato, muito eleitor que diz: eu voto em qualquer um que não seja esse. E aí é onde aparece a oferta eleitoral que ainda não está definida. E a gente tem que perceber também que o ninguém, branco ou nulo, sobe para 10,9%. Claro. Provavelmente, ou talvez o índice de pessoas que iria apenas no Jair Bolsonaro e que, diante de não haver o nome dele nessa pesquisa, acaba falando: não, eu não voto ninguém. Mas, quando a eleição acontece e a pessoa precisa dar o voto de negação que você mencionou, pode ser que essa situação migre justamente para Tarcísio de Freitas. Como é que você analisa esse cenário, Piperno? Eu acho que nesse cenário, eu tenho uma série de reservas e tal, o governador Tarcísio ele larga bem, sim, né? 25% tal, para quem só disputou uma eleição até hoje. E veja, 25% em um cenário em que Ronaldo Caiado tem 7%. Então, é claro que esse percentual de saída é muito favorável para ele. Bom, o pessoal aqui da nossa produção estava trazendo uma informação interessante em relação a 18, Gustavo Segré, que é uma opinião de que em 2018 havia ainda muito reflexo da Lava Jato, que de alguma forma se diluiu ao longo dos últimos anos e, inclusive, diante de não haver mais esse reflexo, Lula conseguiu retornar ao poder em 2022. Então... Tem uma outra coisa em 18. Fala, Piper. No começo do ano, o Lula liderava disparado em todos os cenários. E ele não concorreu. Sim, aí depois acabou entrando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para concorrer àquela época. Fala, Gani. Olha só, o Tarcísio larga muito bem, concordo absolutamente com os meus colegas, porque se o Ronaldo Caiado, eu acho muito difícil os dois estarem no mesmo cenário, teria algum tipo de acordo. Portanto, se o Ronaldo Caiado sai, naturalmente os votos dele migrariam para o Tarcísio, e concordo com o Segré, que os votos do Ciro Gomes poderiam migrar para o Tarcísio. Eu vejo, por exemplo, o garagista lá do meu prédio, ele votou contra o Bolsonaro, mas ele votou no Ricardo Nunes para prefeito e votou no Tarcísio para governador. Então foi muito mais um voto anti-Bolsonaro do que um voto ideológico. Como o Tarcísio de Freitas, embora seja identificado com a direita, ele não carrega tanto, aquele componente ideológico e tem também o apoio de Bolsonaro. Portanto, com esse percentual e todos esses fatores, Tarcísio é bastante competitivo. Bom, pessoal, a gente trouxe então os números para vocês. Nas próximas pesquisas a gente vai analisar novos cenários e a possibilidade de mudança com nomes que aparecerem de maneira mais forte aí na possibilidade de disputa para 2026. Agora eu quero trazer uma outra situação que a Janaína Camilo... O que foi, Piperno? Só uma coisa, Não, desculpa, eu ia passar... No encerramento ele levanta uma mão. Alguém tem mais algo a dizer? Não, cale-se para sempre. Aí de repente ele não se cala e retorna. Fala, Piperno. Eu queria ver um cenário entre Lula e Marçal isolados. Muito bem. Na quinta-feira, o Instituto Atlas publicou também uma longa pesquisa e que nesse cenário, Lula e Pablo Marçal, Lula ganharia de 52 a 35. Ou seja, não é uma vantagem tão ampla assim. Larga bem ele. E o Pablo Marçal teria um percentual melhor, por exemplo, que Eduardo Bolsonaro. No confronto, Lula-Bolsonaro pai, Lula ganharia por 49 e 43. Eduardo Bolsonaro, Lula teria um pouquinho mais de 50, Eduardo Bolsonaro 25. Agora, com o Pablo Marçal, a diferença seria de 17 pontos. O que, convenhamos, não é algo... E para alguém que nunca teve um cargo eletivo. E que concorreu apenas à Prefeitura de São Paulo por enquanto.